Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O transporte de cargas e a logística no Brasil é um setor que movimenta riquezas e enfrenta grandes desafios. Para falar dessa realidade no Triângulo Mineiro, nosso convidado de hoje é o presidente do CETRIM, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística, Cleiton César Silva. Presidente, obrigado pela presença aqui no nosso Band Entrevista. Ricardo, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com você, podendo trazer assim algumas informações do setor do transporte rodoviário de cargas. Cleiton, aqui no Triângulo Mineiro a gente tem uma malha logística estratégica para o país, né? Eu quero saber de você qual que é o peso, né, disso para o setor de transporte de cargas em todo o Brasil, na economia nacional. A gente pode dizer que a localização privilegiada nos faz um polo logístico? Exatamente, Ricardo. Uberlândia, pela situação geográfica que ela ocupa, as grandes rodovias que cruzam o país passam aqui por Uberlândia. Não é à toa que Uberlândia é considerado um polo logístico, né? Vejam bem, todas as cargas que estão trafegando, uma grande parte da carga trafegando pelo Brasil hoje passa por Uberlândia. O volume de veículos trafegando nas nossas rodovias aqui da região é muito grande. Isso faz o nosso município, a nossa região se desenvolver muito nesse aspecto. Uberlândia ele é um entreposto, né? A gente está entre a capital federal e a capital econômica do país, né? Acima você tem Brasília, abaixo você tem São Paulo, Rio, os portos. Então essa passagem por aqui ela acaba sendo inevitável, né, Cleiton? Exatamente. Você vê que na parte do sul, na parte do sudeste, nós estamos aqui entre dois grandes estados, que é o estado de São Paulo e o estado de Goiás, né, que dá sequência daí para a parte norte do Brasil, e grandes rodovias cruzando a nossa região nos faz ter essa condição de privilégio em termos do transporte rodoviário. Agora, apesar de toda essa importância, o setor enfrenta desafios. Vamos falar de desafios, então. Começando pelas estradas em más condições, as estradas que são geridas por concessionárias, pedágios caros. Como é que é rodar pelo Brasil? Exatamente, Ricardo. O transportador, na verdade, ele acaba sendo um sobrevivente, né? O transportador de carga no Brasil, ele é uma pessoa que se despontaria em qualquer outra área que não fosse transporte também. Porque ele está sempre inovando, ele está sempre trazendo para dentro das empresas uma condição melhor. Nós enfrentamos muitas adversidades, a nível de segurança, a nível de estradas em má conservação. Nós temos algumas rodovias no Brasil concessionadas, pedagiadas, algumas com preço de pedágio justo e outras com pedágio que nós consideramos um pouco abusivos, né? Mas nos traz uma tranquilidade maior quando nós rodamos em rodovias pedagiadas. Não somos contra o pedágio de forma nenhuma, muito pelo contrário. Ele nos traz uma certa segurança, nos traz uma certa economia a nível de manutenção, nos traz um pouco mais de tranquilidade. Porém, nós sabemos que, dada a malha viária que nós temos hoje em Minas Gerais, aqui na nossa região do Triângulo Mineiro e no Brasil todo, nós ainda estamos muito longe do que seria o ideal em termos de rodovias concessionadas, com uma infraestrutura suficientemente adequada para o transporte rodoviário. Ainda é melhor, apesar do custo, rodar em rodovias pedagiadas do que rodovias que não têm o pedágio, mas não oferecem as condições mínimas de trafegabilidade, Cleiton? Certamente que sim. Apesar dos custos serem elevadíssimos e nós não conseguirmos repassar esses custos da forma ideal para os embarcadores, ainda é interessante e ela nos traz um pouco de segurança e um pouco de economia. Daqui a pouco a gente vai colocar o pedágio nessa conta dos custos, né, do transporte no Brasil e, consequentemente, o frete, mas você citou uma questão que me chamou a atenção, você falou segurança. Quando você fala de segurança, é a segurança logística mesmo, a segurança de trafegar ou a segurança de assaltos, roubo de carga? Isso também pesa? Isso também é contabilizado? Como é que está essa situação hoje no Brasil? Com toda certeza, Ricardo. A segurança hoje no trânsito, a segurança dos veículos, quando você roda numa estrada duplicada, uma estrada bem sinalizada, uma estrada que tem uma fiscalização um pouco mais intensa,
você sabe que o índice de acidentes cai de uma forma drástica. Né? E, em contrapartida, também uma das grandes preocupações nossa é a segurança do nosso veículo que está trafegando, a segurança dos nossos funcionários que estão na estrada, bem como a carga transportada. Isso tudo implica num custo de seguro muito mais elevado quando se tem um índice de sinistralidade um pouco mais acentuado. Entendi. É importante a gente saber porque, né, é frequente, é notório, a gente noticia nacionalmente essa questão do roubo de carga em todo o país, que também vai nessa conta dos custos do transportador, nos custos de seguro de carga, né, Cleito? Exatamente, Ricardo. Às vezes não é muito divulgado essa situação, mas o transportador rodoviário de cargas, por força de lei, ele precisa ter apólice de seguros. Hoje a apólice de seguros, tanto que cobre acidente, que cobre incêndio, ela sempre foi obrigatória, e o seguro de desvio de carga, que é o roubo, ela era até um certo tempo atrás uma questão facultativa. Ela passou a não ser mais facultativa e sim obrigatória. Né? A partir do momento que você tem essa condição e você precisa verbar todos os seus carregamentos, você passa a ter um custo maior e, consequentemente, diante de um sinistro, a maioria das companhias hoje estipula para o transportador uma POS, que é uma participação obrigatória do segurado. A maioria das empresas de transportes hoje, eu vou falar uma condição normal, ela possui uma apólice que no primeiro sinistro ela não tem participação obrigatória, não tem a franquia, digamos assim. Sim. A partir do segundo sinistro ela começa a ter uma franquia escalonada. Segundo sinistro 10%, comumente falando, e a partir do terceiro sinistro por volta de 15% a 20%. Isso numa carga de alto valor é extremamente prejudicial ao transportador. Ainda nessa lista de custos, Cleiton, vamos falar, eu acho que 2 itens são primordiais, né? A gente fala de manutenção e aí principalmente pneus. Por outro lado, combustível, o óleo diesel. Como é que esses 2 itens pesam nessa balança, pesam nesse custo, que de alguma forma ele vai chegar lá no produto final, porque a gente está falando que esses 2 itens eles têm peso 2 no frete. Me corrija se eu estiver errado. Exatamente, Ricardo. Hoje, na verdade, o custo operacional do transporte ele é muito alto. Começando pelo próprio investimento no veículo. Os veículos hoje são muito caros. As empresas hoje têm uma dificuldade muito grande em estar renovando frota, porque a política de juros é altíssima. Então, as empresas têm essa dificuldade, primeiramente, de repor a frota. E segundo, a manutenção e o consumo dessa frota. O diesel passou a ser, de algum tempo para cá, o grande vilão do transporte. É o maior consumo que nós temos dentro do transporte, a maior despesa. Né? Atrelado a isso, os insumos que faz parte do dia a dia, ou seja, como exemplo, pneus, peça de reposição, né? Contemplando aí toda a cadeia de peças, que vem pneus, vem parte de freio, suspensão, né? E concomitantemente a questão dos seguros do veículo. Hoje não se roda com nenhuma frota que não tem uma cobertura obrigatória hoje também para um terceiro, ou seja, para um usuário das rodovias. Na semana que antecede essa nossa conversa aqui, Petrobras anunciou uma redução de 16 centavos no preço do litro do diesel na refinaria, né, e foi além, falando que esse seria a terceira redução só no ano de 2025. Quanto isso é factível, quanto isso impacta no custo que você falou, o óleo diesel talvez seja o principal deles? Tendo em vista que nós já vimos numa situação bastante crítica em termos de valor do óleo diesel, esses 16 centavos na refinaria, logicamente que não chega nas bombas, esse mesmo desconto. O desconto é menor nas bombas, ou seja, passa a ser um desconto em função do valor praticado hoje insignificante. Ele não vai ter nenhum impacto, nenhuma redução considerável dos nossos custos com uma redução tão pequena como essa. Nós hoje teríamos, diante de um cenário como esse, de estar praticando valor no diesel hoje muito menor do que o que está se praticando de algum tempo para cá.
Agora, juntando todos esses itens, presidente, se a gente fizer uma conta rápida, quanto que isso impacta lá no frete, né? É o frete que paga a conta, né? Como é que é feito esse cálculo? Como é que vocês chegam nesse denominador comum diante de tantos desafios, diante de tantos custos, né, para se fazer essa conta de quanto custa carregar o Brasil nas costas? Veja bem, Ricardo, os nossos custos hoje, eles são bastante relativos em termos da operação que você realiza e o tipo de veículo que você envolve nessa operação. Mas, de uma forma em geral, eu te asseguro que de algum tempo para cá, vamos dizer assim, vamos falar de uma década para cá, Sim. né, a margem líquida do transportador rodoviário de cargas, ela vem sendo reduzida drasticamente. Muito em questão, muito em fato de que nós temos hoje uma frota muito grande no mercado. Nós temos hoje um volume de veículos hoje no mercado que causa uma concorrência muitas vezes desleal. Ou seja, quando você tem uma oferta de veículos maior do que a demanda que o mercado necessita, você acaba tendo que se sujeitar a trabalhar abaixo dos preços que deveriam ser praticados. Isso os grandes embarcadores hoje praticam de uma forma bastante, vamos dizer assim, bastante nociva ao transportador rodoviário de cargas, o chamado BID. BID nada mais é do que você abrir uma concorrência e você fazer leilão do seu serviço que você tem para oferecer de transporte. Quem oferecer o menor valor vai pegar. Entendi. E isso traz um empobrecimento para a categoria. Isso é fato. E nos últimos anos nós temos acompanhado essa situação muito de perto, e é uma preocupação constante, principalmente das instituições do transporte. Nós, diga-se de passagem, aí, nós estamos aí hoje, o CETRIM hoje, ele é federado a uma federação que está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e é confederado à CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte. Então, existe uma preocupação geral de todas essas instituições com que o setor sobreviva no mercado e possa fazer investimento. Porque, afinal de contas, é um setor que emprega muito, é um setor que colabora e contribui muito para a economia, certo? Arrecada muito, gera recursos, gera divisas, e às vezes o setor não vem sendo valorizado da forma que ele precisaria de ser. Cleiton, eu vou fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa. Na sequência, vamos justamente falar do papel do CETRIM e essa articulação do setor aí com os órgãos governamentais. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Cleiton César Silva, ele é presidente do CETRIM. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente do CETRIM, Sindicato das Empresas de Transporte, de Cargas e Logística, Cleiton César Silva. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Falávamos da logística no bloco anterior. Quero saber como o setor tem se articulado com o governo justamente para tentar reverter essas dificuldades, esses desafios que o segmento enfrenta, né? A NTT talvez seria a porta de entrada para fazer essa articulação? Bom, Ricardo, a nossa Confederação Nacional do Transporte vem em Brasília atuando politicamente junto ao governo no sentido de trazer alguma melhoria para o setor, porque conhecedora que é das nossas necessidades num todo, ela vem fazendo essa atuação que cabe a ela a representatividade, né, já vem fazendo de longa data, e diga-se de passagem, com a presença do nosso presidente Vander Costa, vem fazendo um excelente trabalho já por 2 mandatos à frente da CNT. Temos colhido, sim, alguns resultados positivos, né? Nós, hoje, a nível de Agência Nacional do Transporte, que é a NTT, nós temos uma proximidade muito grande, né? O CETRIM, sempre que há necessidade, se desloca até Brasília.
promove essas reuniões junto à NTT, temos participado de alguns eventos também em conjunto com a NTT, trazendo aí clareza ao sistema de transporte e contemplando aí as expectativas das empresas. Um tema que está diretamente ligado à NTT e é muito sensível ao setor são justamente as balanças móveis, né, instaladas nas rodovias da região, que têm gerado divergência aí de peso, de aferição, e isso está impactando economicamente o setor também. Como é que você vê essa questão? Qual que é essa realidade hoje e como é que vocês estão tratando disso? Bom, Ricardo, primeiramente, acho que cabe aqui um esclarecimento sobre a situação. Primeiramente, o transportador rodoviário de cargas, ele não é contrário ao sistema de pesagens, seja ela um sistema mecânico ou seja ela um sistema de balanço em movimento. O CETRIM também da mesma forma. Nós somos favoráveis a esse sistema que traz uma condição melhor para as empresas, que traz para nós uma condição melhor de estradas. Então, até economicamente, é interessante porque abre um mercado maior. Analise você, se você tem um veículo carregando 20 toneladas de excesso, ele está tirando a carga de um outro transportador. Né? Ele está danificando a rodovia, ele está expondo os usuários da rodovia a um risco muito maior. Né? E, bem como ele está danificando o seu próprio patrimônio. Então, nós somos plenamente favoráveis. O sistema de balanças, hoje que estão sendo implantadas no Brasil, hoje na nossa região aqui nós temos 2 balanças em funcionamento. Balanças essas que estão, uma localizada aqui no trecho entre Uberlândia e Uberaba, precisamente na saída de Uberlândia. Ela pesa em movimento, é uma tecnologia totalmente inovadora, não é uma tecnologia brasileira, é uma tecnologia trazida da Europa. Ela foi amplamente testada antes de ser colocada em funcionamento e não se tem meios de não se pesar. O grande problema da balança mecânica são as evasões que muitas vezes aconteciam ou boa parte dos veículos que ali passavam com excesso acabavam não pesando, se evadindo da balança, e o efeito é prejudicial a todos, nós sabemos disso, né? Essas balanças que estão em pesagem agora, essa aqui de Uberlândia e uma ali em Goiás, próximo a São Simão, são as 2 que estão operando atualmente, mas nós temos a afirmação da NTT que brevemente entrarão mais 2 em funcionamento. Não é aqui na nossa região, mas vai entrar mais 2 em funcionamento. Essas balanças têm uma tecnologia muito precisa. Elas conseguem pesar o veículo em movimento num deslocamento entre 7 e 90 km por hora. É impossível de não se pesar. E uma condição, ela pesa 24 horas por dia. Ela não tem intervalos de pesagem. Logicamente que toda tecnologia, tudo que se coloca em prática no primeiro momento, até que isso seja realmente ajustado e que seja realmente sanado todos os detalhes, causa certamente algum incômodo, alguma divergência de interpretação. Né? Nós tivemos recentemente uma reunião com a NTT, onde ficou muito claro por parte da NTT. Ela está disposta a rever todos os casos, então aqui fica até um recado ao nosso transportador rodoviário de carga aqui da região e das demais regiões. A afirmação da NTT é que estará revendo e criando um canal de comunicação direto com as nossas instituições patronais, para que tenhamos condição de assessorar essas empresas diante dos seus recursos necessários numa possível autuação por diferença de peso. Cleiton, agora, né, os desafios, a gente listou eles aqui, eu quero saber justamente o papel do CETRIM, né, como é que o CETRIM tem atuado hoje nessa representatividade, nessa interlocução com todos esses personagens envolvidos quando a gente fala no transporte de cargas e de logística. Então, Ricardo, o CETRIM é uma instituição patronal que representa, como eu disse para você, cerca de 15 mil empresas aqui na nossa região. Temos uma base territorial que contempla 39 municípios, né? E essas empresas hoje em atividade, nós estamos falando aí em mais de 60 mil funcionários diretos
para essas empresas. Logicamente que é uma gama de pessoas muito maior envolvidas nessas operações, porque a maioria das empresas tem um pouco de serviços terceirizados. E como é que funciona essa parceria Cetrim, transportadores? Lembrando também que o que move o setor é a mão de obra, né? Vocês precisam muito da mão de obra. Como é que tem sido feito esse trabalho? Qual que é a preocupação do Cetrim nos dias de hoje? Olha, o Cetrim, ele precisa contemplar as expectativas das empresas e prestar o serviço que uma instituição patronal deve prestar. Trazer assessoria, consultoria, trazer orientação a essas empresas, trazer segurança, acima de tudo, falando segurança jurídica e segurança empresarial para essas empresas. Né? Baseado nisso, nós temos uma parceria muito firme com o SESC Senat. O SESC Senat, que é a casa do transportador, né? Nós desenvolvemos hoje cursos de preparação e treinamento e qualificação dos nossos profissionais, tanto o motorista quanto o profissional que trabalha na área interna, nos nossos armazéns. Então, é uma lista de cursos de capacitação que o SESC Senat oferece gratuitamente às empresas de transporte rodoviário, que muitas vezes isso não chega até as empresas. Eu até digo aqui que as empresas que tiverem oportunidade, procurem o SESC Senat para qualificar o seu pessoal, que ali elas vão encontrar realmente pessoas capacitadas para poder qualificar o seu grupo de funcionários. O Cetrim é um sindicato patronal, mas você está me falando dessa preocupação com o trabalhador, de você formar a mão de obra, de você oferecer uma retaguarda, benefícios para que o negócio possa funcionar. Sem o trabalhador, o patrão vai ficar a pé. Não, eu digo sempre isso, eu até falo sempre que eu tenho oportunidade, né? As pessoas que mais preocupam com os funcionários são os contratantes, são os patrões que preocupam. O nosso funcionário é o nosso bem maior, é o nosso patrimônio maior. Nós precisamos cuidar dos nossos funcionários e trazer a eles uma segurança e contemplá-los com uma rentabilidade adequada, né? Então, nós temos agora, nos últimos tempos, agora um cenário que vem se mudando, vem se adequando. Né? Nós, com esses cursos de capacitação e treinamento, nós vemos hoje que a questão, principalmente dos motoristas hoje as empresas já têm um número maior de currículos dentro dos seus RHs, podendo fazer uma seleção maior, ou seja, estão surgindo profissionais no mercado. E nós acreditamos que esse volume de profissionais, eles tendem a aumentar muito, Ricardo. Porque hoje, o motorista principalmente, motorista de um veículo de grande porte, hoje ele é muito bem remunerado. Então, os nossos funcionários dentro do transporte, tanto o motorista quanto os demais, além da remuneração hoje, que é uma remuneração acima da média do mercado, hoje eles têm também alguns benefícios que são extremamente interessantes, né? Diga-se de passagem, nós temos hoje, no transporte rodoviário de cargas hoje, no estado de Minas Gerais, nós temos um convênio médico familiar, que é oferecido aos nossos funcionários. E uma grande parte desse custo é bancado pelas empresas e uma parte pequena, até simbólica, bancado pelo próprio funcionário. Né? E esse plano é extensivo a todo o seu familiar. Associado a isso, o motorista também tem uma diária de viagem, ele tem um vale alimentação, ele tem um plano odontológico. Aqui em Uberlândia, precisamente, ele é familiar, no restante do estado ele é individual, mas, ou seja, hoje o nosso profissional ele estando qualificado e estando dentro das nossas empresas hoje, ele está tendo a remuneração acima do que a média do mercado. Isso é uma forma de você atrair novos profissionais também, né? Mais do que valorizar quem já está no ramo, você atrair novos profissionais, né? A gente conversa aqui com vários segmentos e uma das reclamações é justamente a falta de profissionais. A valorização, você aniquila essa falta de mão de obra. Exatamente. Nós associamos hoje a questão da qualificação, da preparação desse profissional, né, com a remuneração justa e adequada para esse segmento. Cleiton, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa. Representantes de transportadoras, né, o pessoal da logística que está nos assistindo, quais as vantagens de se filiar ao Cetrim? Como é que isso pode ser feito na prática? Olha, o Cetrim é uma instituição que tem mais de 30 anos, que está atuante no mercado do transporte rodoviário de cargas,
possui uma base com cerca de quase 40 municípios aqui na nossa região e exerce de fato e de direito a sua condição de instituição representativa patronal. Então, é interessante que todas as empresas se aproximem do CETRIM, se possível, que se filiem ao CETRIM, que conheçam mais de perto o serviço que nós temos a oferecer. Nós temos um serviço, eu vou dar como exemplo, um dos nossos serviços que é de fundamental importância. Nós temos dentro do CETRIM um veículo que é fornecido pela nossa federação, no qual há um programa chamado Despoluir, que mede e qualifica e capacita o veículo para poder trabalhar como um veículo não emissor de gases poluentes. Um serviço gratuito aos nossos associados. Presidente, eu costumo falar que nosso assunto está longe de se esgotar, mas o nosso tempo está esgotado. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Ricardo, nós agradeço em nome do CETRIM a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com você sobre o transporte e sempre que for possível nós estaremos à disposição aqui para poder trazer as informações necessárias. Da mesma forma. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o presidente do CETRIM, o Sindicato das Empresas de Transporte, de Cargas e Logística, Cleiton César Silva. A você que for conosco até agora no Band Entrevista, nosso muito obrigado e até o próximo programa.